E repara que se o tempo é infinito para trás, significa que, desde que naquela direção exista um obstáculo, a luz desse obstáculo já teve tempo de cá chegar. Bem, o nosso amigo Albers não saberia isso, não é? Não saberia. Eu introduzi aqui a lei de Stefan Boltzmann. Assim, Eu reparei. Uma entrada a pé juntos. Mas... Aí há campeão. Exato. Se vocês querem ser revolucionários cósmicos e deitar abaixo a teoria do Big Bang, vocês têm que arranjar uma teoria que resolva não só este problema específico, mas todos os outros e mais até, da mesma maneira se querem revolucionar o Big Bang, se querem dizer morte ao Big Bang, não é? Com uma voz revolucionária, vão ter que resolver todos os problemas destes capítulos. Não tem que ser tão bom como o Big Bang, não é? Tão bom como o Big Bang a responder a estes problemas. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. O facto de nem todos os pontos do céu serem emissores de luz solar trouxe a Olbers um certo alívio. No entanto, ele não se preocupava com as consequências de um calor abrasador e de um brilho ofuscante resultantes de um céu uniformemente iluminado. Deus Todo-Poderoso, observou ele com devoção, teria facilmente adaptado o organismo humano para prosperar, mesmo que o calor e brilho médios que cobrissem a Terra fossem equivalentes à temperatura e à luz médias do Sol. O que realmente parecia inquietar Olbers, neste contexto, era o destino da astronomia, que se tornaria uma atividade lamentável e rudimentar, segundo ele. Não saberíamos nada sobre as estrelas fixas. Detectaríamos o nosso próprio Sol apenas através das suas manchas, e não sem grande dificuldade. E distinguiríamos a Lua e os planetas do céu brilhante apenas como discos mais escuros. Os planetas, iluminados pelo fundo celeste resplandecente, pareceriam mais escuros do que o resto dos céus, numa proporção correspondente ao seu maior ou menor albedo. Pode-se compreender o alívio de Olbers pelo facto de os astrónomos, apesar de tudo, terem um céu noturno escuro à sua disposição. Um homem que se habituou a dormir apenas 4 horas por noite, para que após um longo dia de prática médica pudesse dedicar-se à observação do céu, tinha sem dúvida de se sentir grato pela escuridão real do céu noturno, diz o Padre Iaki. Portanto, Bernardo, estamos aqui a recomeçar, a recuperar aqui, depois do nosso intervalo, não é? Depois do nosso curto intervalo, este tema aqui do paradoxo de Olbers, não é? E penso que é a segunda vez nesse podcast que nós dividimos uma leitura de entrada. Eu acho que já tínhamos feito isto uma vez no passado, num episódio sobre a ressurreição, ou algo, ou aí próximo, não é? Acho que foi sobre a paixão e morte, talvez, por acaso não tenho a certeza agora, mas houve aí um dos nossos episódios de historicidade dos Evangelhos em que também dividimos a leitura, mas aqui achámos que era importante porque a parte que eu li foi o Olbers que escreveu, não é? Enquanto a parte que tu leste é comentado... Eu fiz de Padre Iaki, salvo seja. Exato. Exato. Iaki. Não, estou a brincar. Tentativa de piada que não correu bem. Mas o que é que eu ia dizer? Então isto, ao mesmo tempo, nota-se aqui algum sentido de humor no Padre Iaki, não é? Portanto, esta ideia de que... Ele tem um sentido de humor espetacular, assim. De que o principal problema... Não, ele não diz que é o principal, não é? Mas é de que um problema grave de termos o céu todo com a temperatura, com a luminosidade do Sol, seria não sermos capazes de fazer astronomia com tanta facilidade. Epá, realmente... Com o céu todo iluminado à noite, adeus astronomia, não é? Consigo perceber, pensar em pelo menos um ou dois aspectos que seriam muito mais problemáticos do que o facto de não conseguirmos fazer astronomia. Mas caso ele diz aqui esta coisa interessante, não é? Que Deus, na sua omnipotência, poderia ter criado seres que se adaptassem a isso. É um bocado estranho, não é? Como se o ser que se adaptasse à temperatura e à luz média do Sol seria um ser vivo muito especial, não é? Sim, assim, com a...
com a física que nós conhecemos, seria um milagre, não é? Mas muitos. Mas pronto, não é? Enfim, mas estávamos aqui a falar deste paradoxo de Olbers, não é? Sim, exatamente. E chegados aqui, no fundo, Gonçalo, nós no fundo falamos aqui muito no Olbers porque ele dá o nome ao paradoxo, não é? Mas o Olbers não resolveu provavelmente este paradoxo. O Olbers pertencia, tal como outros astrónomos da sua geração, às gerações anteriores, não é? Já desde o Newton, pelo menos, permanecia uma geração que pensava e estava convencido de que o universo era infinito, infinito no espaço e no tempo. Inclusive até há uma referência do próprio Olbers a Kant e à ideia kantiana de que se Deus é infinito é mais adequado ao universo ser também infinito. É um argumento filosoficamente que se calhar o São Tomás de Aquino se calhar teria algo a dizer sobre o jovem filósofo Kant do ponto de vista de dedução lógica. É assim, por acaso nós não preparamos isto, esta parte em concreto, não é? Mas por acaso eu tenho ideia que São Tomás pronto, em relação à infinitude em termos de distâncias, não sei o que é que ele dizia, mas eu tenho ideia que ele dizia que não, em termos filosóficos não dava para argumentar que não era conclusivo o argumento de que o universo tinha que ter um início no tempo. Eu acho que ele acredita isso por revelação, não é? Mas em termos se nos restringirmos à parte filosófica que naquela altura englobava a científica, não é? Eu acho que ele acredita que não é possível mostrar que o universo é finito no passado, não é? Sim, e aí o que nós recomendamos sempre é ler São Tomás de Aquino sobre esta questão da idade do universo, se é eterno ou se não é, e ver como São Tomás de Aquino trabalha como um cirurgião com instrumentos delicados no bloco de operações, não é? E tem muito cuidado a não tomar decisões precipitadas em relação a esta matéria tão difícil, enquanto que Kant corta à direito. Corta à direito e diz que o mais adequado é Deus fazer o universo. O universo só pode ser infinito porque o Criador é infinito e o Kant, não é só o Kant, mas há um espírito de época, há um ambiente intelectual que é propenso neste século XVIII, século XIX. Vamos ver que depois no século XX, não é, com o padre Lemaitre e com o Big Bang isso muda completamente, não é? Sobretudo a partir dos anos 60, como já falámos noutros episódios, não é? Mas a verdade é que esta moda de um universo eterno, que no fundo, se formos recuar bastante, vem de Aristóteles, não é? E talvez também dos hindus, ainda mais antigos do que Aristóteles, não é? Mas esta moda que os medievais... Não sei se os hindus influenciaram Aristóteles, mas... Duvido. Acho que não. Mas os medievais, por causa do cristianismo, naturalmente, estavam muito propensos, por revelação, a defender que o universo tinha uma idade finita. Mas chegados aqui ao século XVIII, século XIX, não é, Gonçalo? Nós vemos que há aqui um ambiente intelectual super propenso, super inclinado a universos eternos, não é? No tempo e no espaço. E o Olbers não quer destoar. E como não quer destoar, qual é a proposta dele? Aqui simplificando um bocadinho, porque nós remetemos interessados para os livros que nós sugerimos, mas simplificando um bocado, quando o Olbers escreve o seu artigo em 1923, o que ele no fundo está a propor é que o espaço interestelar não é transparente, não é translúcido. E ele propõe uma explicação, Gonçalo, que eu gostava de ouvir a tua opinião sobre ela, uma explicação de dizer que o paradoxo dissolve-se se nós acharmos que a luz não tem hipótese de chegar cá porque é absorvida por obstáculos. Porque é absorvida, porque é atenuada pelo meio interestelar. Esta é a teoria dele. E ele até acha que isto é bastante forte para resolver o paradoxo. Este é o estado em que o Olbers deixa a questão. Pois, ao mesmo tempo eu também agora teria que ir ver com mais atenção qual era o que é que eles sabiam na altura, não é? Mas por acaso é interessante porque aqui o Luke Barney e o Jean Lewis comentam esta questão e eu acho que o que eles comentam faz sentido, não é? O que eles dizem é que se nós temos tempo infinito para trás, mesmo que existam nuvens de poeira ou outros obstáculos no meio a absorver radiação, o que acontece é que com tempo infinito para trás, estes obstáculos vão aquecer por causa da radiação que estão a receber, até ao ponto deles próprios estarem à temperatura que emite radiação como se fosse uma estrela. Portanto, eles dizem que esta solução do que o Olbers aqui apresenta não funciona por causa disso.
E eu acho que faz sentido. Ou seja, se nós estamos a receber de todas as direções radiação com a intensidade que vem do Sol, não é? Nós vamos aquecer tanto que a dada altura vamos ficar também iguais em termos de temperatura ao Sol. Isto continua, o paradoxo continua, não é? O paradoxo continua no sentido em que eu tenho número infinito de estrelas, podem estar mais fracas por causa da distância, podem estar atenuadas, não é? Mas havendo tempo, e um universo Havendo tempo, eterno a luz chega cá. Portanto, tem tempo, a luz sendo chega cá. eterno, sendo eterno, a luz tem que já ter chegado, mesmo que a sua Certo. velocidade seja finita, Certo. não é? Eterno não é muito tempo, eterno é infinito, não é? É diferente. É um bocado diferente. Há uma diferença qualitativa de uma coisa para a outra, não é? É isso mesmo. Então, vamos aqui ver, Gonçalo, quais é que são as suposições deste paradoxo de Olbers que são mais problemáticas. Sim, é assim, na verdade, o que acontece aqui é que para nós dizermos que o céu noturno teria que ser tão brilhante como o Sol, há aqui uma série de pressupostos que podem ou não estar explícitos no paradoxo de Olbers, mas que têm que ser tidos em conta para isto ser verdade. Não é? E são aqui quatro pressupostos fundamentais que o Luke Barnes e o Jaron Lewis comentou no seu livro. Portanto, o primeiro é de que o universo é infinito. E infinito aqui, eles querem dizer infinitamente grande. Portanto, em qualquer que seja a direção para que se aponte, não existe um fim para uma linha reta. Não é? Ou seja, pode sempre andar mais um bocado. Portanto, o universo é infinitamente grande. É uma das coisas que eles assumem. O outro pressuposto é a ideia de que o universo tem uma distribuição uniforme de estrelas. O que é que isso significa? Era um bocadinho aquilo que estávamos a referir há bocado. Existe uma densidade, que é o número de estrelas por metro cúbico. Não é? Metro cúbico, pronto, naturalmente será um valor muito pequeno, mas megaparsec cúbico, muda-se a unidade de distância, mas vai dar ao mesmo, não é? Portanto, o número de estrelas por unidade de espaço é uniforme. Portanto, isto é outro pressuposto. Portanto, não há, assim, E já agora, Gonçalo, é um espaços pressuposto vazios significativos. E esse pressuposto, se eu não estou em erro, hoje em dia é experimentalmente suportado, não é? A ideia Sim, de que tanto há... quanto eu sei, parece que há uma distribuição homogénea da matéria. nas escalas grandes. Portanto, Grandes e é uma escalas, coisa que normalmente claro. se assume Claro. nos modelos cosmológicos, é que em escalas muito grandes, muito maiores do que o tamanho de uma galáxia, em Claro. escalas muito grandes a densidade de estrelas é uniforme. Certo. Mas isso são escalas mesmo muito grandes. Mas de qualquer forma bate certo, tanto quanto eu sei, com Portanto, essa é a segunda suposição que leva aqui ao paradoxo, não é? A primeira é o universo infinito no espaço, esta é a segunda suposição, que é a distribuição de estrelas ser uniforme, não é? Exato. Depois a terceira é que nós temos visibilidade infinita, ou seja, qualquer que seja a direção para que nós olhemos, nós conseguimos ver tudo até o primeiro obstáculo. Sim. E repara que se o tempo é infinito para trás, significa que desde que naquela direção exista um obstáculo, a luz desse obstáculo já teve tempo de cá chegar. Sim. Portanto, pronto, isto é o terceiro pressuposto, que nós temos a visibilidade infinita. O quarto pressuposto é que as estrelas que existem num universo distante, bastante distante do nosso, são iguais às estrelas que existem no universo à nossa volta. Portanto, temos no universo distante que nós temos mais dificuldade em ver porque está mais longe, as estrelas que lá existem são exatamente iguais em termos de propriedades gerais, não é? Às estrelas que nós temos aqui. Isto é o quarto pressuposto. Lembrar que estes quatro pressupostos teriam que se verificar para que aquilo que o paradoxo de Olbers acha estranho não acontecer, acontecesse. Para que aquilo que elas acham estranho não acontecesse, que é qualquer direção para que nós olhássemos, a luz que nós víamos era equivalente a olhar para o Sol. Do fundo, dito de outra maneira, se estes quatro suposições, universo infinito, distribuição uniforme de estrelas, visibilidade infinita e estrelas uniformes, se estes quatro pressupostos são verdadeiros, o céu era suposto estar todo brilhante à noite. Exato. Portanto, o que é que nós concluímos daqui? Se o céu é escuro à noite, significa que existe... O que é que está a correr mal? Pelo menos um destes pressupostos que não se verifica. Certo. Aquilo que estavas a comentar agora mesmo acerca do Olbers, acerca das nuvens, do material que iria absorver, nuvens ou propriedades ele diz que é o próprio meio que não é, sim, é o próprio meio que não é transparente. Sim, pois, porque eles na altura tinham outras teorias acerca do espaço estar preenchido com éter e coisas assim desse estilo. Mas isto no fundo é ele provavelmente tinha mais ou menos noção, ou tinha mesmo noção, por acaso agora não tenho a certeza, destes quatro pressupostos que estavam implícitos no paradoxo de Olbers, não é? E ao dizer isso, ele está a dizer no fundo que nós não temos visibilidade infinita, porque existe este meio que não permite que a luz passe. Portanto, nós não temos essa capacidade. Agora, já agora, Gonçalo, desculpa interromper-te, mas eu acho que tem alguma piada para aqui um bocadinho mais de cor no que o Olbers diz em relação a isso.
Estou aqui a olhar para a página 136 do livro do Padre Iaki e ele aqui está a comentar que o Olbers, por exemplo, listava como evidência experimental de que o espaço interestelar não era transparente. Ele dava exemplos, por exemplo, das caudas dos cometas que se desvanecem e mais alguns fenómenos desse género. A luz zodiacal, que eu não sei o que é que seja. Mas, no fundo, ele está aqui vários exemplos experimentais que, na opinião dele, são evidências de que o espaço interestelar não é transparente. Vai pôr aqui um bocadinho mais de cor a esta questão. Exato, por não ser transparente metes mais cor. Exato, estou a brincar. Mais uma tentativa de piada que não correu muito bem. Okay, então... mas ele achava que isto era um argumento muito forte, porque ele dizia que o mais pequeno defeito na transparência do espaço, dizia ele, era mais do que suficiente para anular o paradoxo. No infinito, não é? Pois, se não assumirmos, ou seja, se não tivermos esta noção que o Luke Barney e o Jaron Lewis falam, de que o facto de existir ali uma coisa que absorve radiação vai fazer com que essa coisa aqueça e em tempo infinito, se está a receber radiação com a mesma intensidade de todo lado, vai chegar a essa temperatura também. Ou seja, o problema desta teoria é que se houver uma poeira interestelar ou algum meio material, não é? Porque o vácuo, à partida, não impede nada, não é? Se houver algum tipo de matéria, portanto, não vácuo, não é? Interestelar, que atenua esta luz, não é, Gonçalo? Estás a dizer é que essa mesma poeira absorveria a energia que bateria nela, não é? E iria começar a irradiar ao final de muito tempo. Começar a irradiar pela lei de Stefan Boltzmann. Bem, o nosso amigo Olbers não saberia isso, não é? Não saberia... Introduzi aqui a lei de Stefan Boltzmann. Assim, eu reparei. Uma entrada a pé juntos. Mas... Aí há campeão. Exato. A lei de Stefan Boltzmann o que diz é que todos os corpos que estão a uma temperatura acima de zero absoluto, que no fundo são todos, emitem radiação que é com uma intensidade que é proporcional à temperatura à quarta. E o que acontece, no fundo, é que qualquer que seja o corpo vai emitir radiação desta forma e quanto maior a temperatura, maior a energia total da radiação que esse corpo vai emitir. À quarta, não é? À quarta, mas o Olbers não sabia isso. Sim, e o que é que acontece? Depois isto influencia a quantidade total de energia e depois há outra coisa que tem a ver com aí já entra o Planck e o padrão, quais são os comprimentos de onda que são emitidos. Portanto, aqui estou a divagar um bocadinho, mas no fundo o que é que acontece? Todos nós emitimos esta energia e à temperatura a que o ser humano está, por exemplo, a maior parte dessa energia é emitida como radiação infravermelha. É por isso que tu consegues, se estiveres próximo de outra pessoa, tu consegues sentir o calor que essa pessoa emite. Porque é radiação infravermelha e se transmite, nós temos essa sensação térmica. Na temperatura em que as estrelas estão, essa radiação já é radiação visível, principalmente. E por isso é que os nossos olhos conseguem ver a luz das estrelas, mas se estiveres num quarto com as luzes apagadas, tu não consegues ver outra pessoa que lá esteja, mas consegues sentir o calor. Até porque em parte por isso. Sim. Já agora, aqui um exemplo intermédio, não é? São as brasas, que já começam a emitir radiação visível, porque estão muito quentes e começam a emitir aquela luz avermelhada, sim, que é a luz que tem menos energia. Portanto, é que está ali na fronteira do infravermelho, que é o calor. Dentro do visível é o que está mais próximo do infravermelho, e quanto mais azul for a chama, mais quente ela é. Também por isto. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Agora, fechar esse parênteses, Gonçalo. Um pequeno parênteses. Fechar esse parênteses, deixa-me só ajudar aqui os nossos ouvintes a ver onde é que nós estamos. Portanto, nós vimos que havia alguns aqueles que ainda cá pressupostos... estão, não é? Que não fugiram. Não, em princípio ainda estarão. Os bons ouvintes ainda cá estarão. Ou se adormeceram amanhã, recuperam um episódio onde adormeceram. No fundo, onde é que nós estamos? Nós estamos numa situação em que, com base em pressupostos bastante razoáveis, na altura, não é? Universos infinitos, infinitas estrelas, assim por diante, não é? Densidade uniforme. Era suposto o céu ser todo brilhante à noite, mas não é. E, portanto, acabámos agora de eliminar uma das possíveis soluções. A solução que o Olbers propôs
e a solução que mais recentemente também se pensou, depois do Olbers, a ideia de que podia haver poeira interestelar que atenuasse a radiação, mas como vimos, não é? Hoje em dia sabemos, pela lei de, como é que é, Gonçalo? De Boltzmann, que A eu estava a lei dizer. de Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann, sabemos que realmente esta poeira iria irradiar. Portanto, a solução de que há um meio que atenua a luz, hoje em dia sabemos que não funciona. Na altura do Olbers podia fazer algum sentido, mas hoje sabemos que isso não resolve o paradoxo de Olbers. Continuamos à procura de soluções, Gonçalo. Porque é que o céu à noite é escuro? Próxima explicação possível. Exato. Ok, então a segunda tentativa de solução aqui para o paradoxo de Olbers, para o facto de nós não vermos o céu noturno tão brilhante como o Sol, não é? É a ideia que se calhar a distribuição das estrelas não é uniforme, mas elas agrupam-se em galáxias. E que estas galáxias, pronto, vou misturar aqui um bocadinho a segunda com a terceira, que estas galáxias estão numa estrutura que se pode dizer fratal, não é? Portanto, no fundo estariam alinhadas de tal maneira que a maior parte das direções teria vazio, estaria bloqueada. estaria bloqueada, porque elas estavam todas alinhadas e ficavam atrás umas das outras e portanto não chegava cá. Portanto, tinham que estar com um arranjo super especial, não é? Em fractal, basicamente, não é? Para poder tapar a vista, para nos tapar a vista desta radiação em média, não é? Exato. E assim, a verdade é que aquilo que se observa não é isto, não é? Portanto, tanto uma como a outra, assim, o que acontece? Se nós pensarmos só nesta parte do agrupamento em galáxias, o que acontece é que quando nós vamos para uma distância infinita, na prática, as galáxias vão se comportar como as estrelas se comportariam no modelo inicial, não é? Portanto, porque a ideia é no infinito. O infinito é infinito mesmo, não é uma coisa só muito grande, não é? Exato. Portanto, no infinito nós podemos substituir aquilo que no nosso modelo inicial era a densidade de estrelas, podemos substituir por densidade de galáxias e, portanto, acabaria por chegar ao mesmo problema. Infinito no espaço, queres tu dizer, não é? Se o espaço é realmente infinito, não é? Então vai dar ao mesmo, não é? Ter infinitas galáxias é tão mau para o paradoxo como ter infinitas estrelas, não é? Vai dar ao mesmo, não é? Exatamente. Sim, e aqui na ideia do fratal, de facto, não é aquilo que se observa. Não, sim, não há qualquer evidência experimental de que... como estávamos a falar, parece ser uniforme daquilo que nós sabemos até hoje. Portanto, não há nenhuma evidência nas grandes escalas telescópica, não é? Evidência empírica de que as estrelas estão organizadas em fractal, não é? Pois, daquilo que nós sabemos, parece que não. Então, depois, a outra solução é dizer que o universo é finito, não é? Mas, apesar de ser finito, tem uma geometria... Não basta ser finito, não é? Sim, tem uma geometria que é complicada de descrever, mas podemos imaginar da mesma maneira que nós estamos na superfície da Terra, não é? O universo pode ser em 3D, não sendo uma geometria euclidiana, não é? O universo pode ser 3D, mas se nós andarmos sempre numa direção, acabamos por dar a volta e voltar ao mesmo sítio. É uma possibilidade. Sim, no fundo, para tocar aqui por miúdos, estás a dizer, Gonçalo, sim, é que não bastaria o universo ser finito e ser uma esfera a 4 dimensões, ou seja, a pessoa... Sim, seria uma esfera, era o nome disto. O universo poderia dar a volta, não é? A pessoa caminhava numa direção e voltava do ponto onde partia, não é? Mas sim, isto era um problema, porque se o universo fosse finito e fosse com essa geometria esférica a 4 dimensões, Gonçalo, o céu teria que ser brilhante à mesma à noite, não é? Sim, a verdade é assim, 4 dimensões não é estritamente necessário, ou seja, apesar de nós, como estamos habituados a viver em 3 dimensões, nós precisamos de imaginar a quarta para visualizar isto não é estritamente necessário. O espaço podia ser a 3 dimensões, na mesma, mas a sua curvatura fazer com que desse certo. para dar a volta completa e não existir sim. uma quarta dimensão onde isto estivesse imerso. Nós temos dificuldade em visualizar isto, mas poderia ser o caso, não é? Portanto, é um espaço a 3 dimensões e curvo, no fundo estás a querer dizer é isso, não é? Um espaço tridimensional, mas curvo, não é? Curvo ao ponto de ser uma esfera e a luz dar a volta para onde quer que nós caminhássemos, regressaríamos ao ponto de partida, não é? Sim, e neste caso, se fosse este caso, mas o universo fosse infinito no passado, não é? A luz iria dar tinha mais do tempo para dar voltas infinitas e, portanto, chegar de todos os lados na mesma, não é? Era o que ia acontecer. Então não basta ser um universo finito, não é? Não chega. Sim, não basta. Então qual é que é a solução, ou melhor, qual é que é a solução que está em cima da mesa hoje em dia? Não quer dizer que seja a última, não é? A solução que está em cima da mesa para resolver o paradoxo de Olbers e para explicar porque é que o céu é escuro. Sim, e aqui a ideia final deste capítulo do Luke Barnes e do Jaron Lewis, a ideia final e que não se resume só a este capítulo, eles fazem isto no fundo em todos os capítulos do livro, é dizer, ok, nós vimos estes problemas todos, mas há aqui uma teoria que resolve estes problemas,
que é a teoria do Big Bang. E resolve o de que é forma muito engraçado elegante, não é? Muito elegante. Resolve de forma muito elegante estes problemas do paradoxo de Olbers. E o que é engraçado é que a mesma teoria, portanto, o Big Bang, vai resolver os problemas dos outros capítulos. E Certo. se vocês querem, portanto, isso é o que eles dizem no livro, se vocês querem ser revolucionários cósmicos e deitar abaixo a teoria do Big Bang, vocês têm que arranjar uma teoria que resolva não só este problema específico, mas todos os outros e mais até. Da mesma maneira Se querem da maneira revolucionar que o Big Bang, se É. querem dizer morte ao Big Bang, não é? Com uma voz revolucionária, vão ter que resolver todos os problemas destes capítulos. Não? Tem que ser Porque tão dizem bom como o eles- Big Bang, não é? Tão bom como o Big Bang a responder estes problemas. não é? Porque, dizem eles, a dificuldade não é arranjar um modelo que resolva um destes problemas melhor que o Big Bang. Pois. A dificuldade é arranjar uma teoria que resolva tantos problemas, mais problemas do que o Big Bang resolve. Certo. Tem que É ser uma teoria essa a superior. dificuldade. Tem que ser uma teoria Superior em alcance explicativo, não é? Em âmbito explicativo. Não é? Exato. Então o que é que acontece aqui? Como é que o Big Bang Olhando- ajuda a resolver o paradoxo de Olbers? Não é? No Como é fundo, que, essa é a como é que o Big pergunta. Bang resolve o paradoxo de Olbers? No modelo do Big Bang, o universo tem idade finita. Tendo idade finita, o que é que acontece? Mesmo, aqui a parte de ser infinito no espaço ainda assim discute-se, mas mesmo assumindo que é infinito no espaço, não é? Como a idade é finita, significa que a velocidade da luz é finita, significa que a luz não teve tempo de viajar pelo espaço todo. Que há luz, não é? Que há fontes de luz Ou que seja, ainda não chegaram até nós, não é? Há sítios onde há sítios que estão a emitir luz e que a luz ainda não teve tempo de cá chegar. Significa Certo. que nós não conseguimos ver uma distância infinita. Sim. Portanto, isto era um dos pressupostos para o paradoxo de Olbers se verificar na prática, não é? É que nós tínhamos visibilidade infinita, não é? Mas é interessante, Portanto, aqui- Gonçalo, dizer que, por causa de preconceitos filosóficos da altura, não é? De Kant e não só, havia esta ideia de que um universo que começou no tempo era uma coisa super estranha e, portanto, por razões filosóficas, havia uma preferência por um universo infinito. Portanto, ninguém na altura, sequer a palavra ninguém é muito forte, mas na altura não era muito popular a ideia, a explicação de que o universo tinha um passado finito, não é? Sim, mas é assim, isso sim, de facto não é popular, porque se tem um passado finito tem que ter algo começo. que, Um começo, que não é? coloque em existência, não é? E isso, pronto, isso é problemático. Ou seja, e até podemos conceber uma visão cristã em que tens um universo semelhante ao de Aristóteles, em que ele filosoficamente diz que seria infinito, seria eterno, não é? Mas ele filosoficamente diz isso, mas na realidade ele não é eterno porque Deus colocou esse universo em existência num determinado ponto do tempo, não é? Portanto, podes conceber um modelo deste estilo, em que aquilo que tu, em termos filosóficos, vês é que ele teria que ser infinito, mas tu sabes por revelação que Deus o colocou em existência. Portanto, seria uma possibilidade, ou seja, e pelo menos eu não vejo assim grandes... Calha os modelos científicos que nós temos apontarem para um início, não é? Mas poderiam, hipoteticamente, ser modelos que não apontassem para um início e nós sabermos do início por revelação. Sim, mas eu não quis descarrilar aqui este Eu já estou a raciocínio. descarrilar bastante. Mas eu comecei aqui a descarrilar, porque o ponto que eu queria fazer é porque é que o Olbers não se lembrou desta resposta? Porque é que o Olbers foi por uma resposta de universo não transparente, como podia ter simplesmente dito, como tu disseste, Gonçalo, que se o universo tem um passado finito, a luz ainda não chegou cá de todos os cantos do universo, não é? Porque é que o Olbers e a geração dele não estava para aí virado? E era uma razão, sobretudo, filosófico-teológica. Preferiam claramente um universo eterno, e assim foi até à primeira metade do século XX, não é? Só depois, na segunda metade do século XX, é que as pessoas começam a abrir à hipótese de que o universo tem um passado finito. Sim, mas acho que ainda depois disso há muita gente que prefere o universo eterno, não é? Sim, ainda hoje em dia. A questão é para onde é que a evidência aponta, e deste ponto de vista, um dos objetivos aqui deste livro é mostrar o que é necessário fazer para se contornar este problema, não é? Depois, esta ideia do Big Bang implica também que o universo está em expansão. E implicando que o universo está em expansão, significa que quanto mais distantes são as estrelas para as quais nós estamos a olhar, mais rápido essas estrelas estão a afastar de nós. E isto vai ter aqui uma consequência através de uma coisa que se chama efeito Doppler. Portanto, o efeito Doppler é aquilo que nós ouvimos quando passa um carro ou uma ambulância, é mais fácil de perceber, quando passa uma ambulância por nós. Quando a ambulância se está a aproximar de nós, o som é mais agudo. Quando ela passa por nós e de repente se está a afastar, o som fica mais grave. Esta mudança
na frequência de uma onda devido ao movimento ou do observador ou da fonte, chama-se efeito Doppler. E o que acontece é que se nós temos, no caso da luz, isto acontece com o som, mas também acontece com a luz, acontece com as ondas no geral, se a fonte se está a afastar, diz-se que a luz sofre desvio para o vermelho, no fundo, porque a sua frequência fica mais baixa, o seu comprimento de onda alarga e a luz vem com menos intensidade. Isto vai contra aquele quarto pressuposto, que é de que a luz que nos chega das estrelas distantes chega nas mesmas condições, não é? Que a luz que é emitida pelas estrelas mais próximas. Portanto, isto vai contra esse pressuposto do paradoxo de Olbers e que o modelo do Big Bang explica isso bem também. Muito bem. No fundo, então, temos aqui, Gonçalo, um dos vários exemplos que havemos de pegar noutros episódios de como a teoria do Big Bang é bastante elegante e resolve uma série de problemas astronómicos antigos como a noite dos tempos, não é? E este é um deles, não é? Esta questão é... A noite dos tempos, até repara, ficou aqui bem na questão do Celsius escurar a noite e tal, não foi planeado. Sim, isto, ou seja, existem... E a questão é aquela que estávamos a falar há bocadinho, não é? Existem outras soluções possíveis, mas o Big Bang é a solução mais simples que resolve mais problemas de uma vez. Sim. E a dificuldade não é arranjar uma solução para um problema específico, a dificuldade é arranjar uma solução que funcione tão bem em todos e que bata certo com as observações experimentais. Não é? Sim, é isso mesmo. Pronto, não sei se querias acrescentar aqui mais alguma coisa, já estamos aqui a chegar ao final do episódio. Nós vamos deixar aqui então as referências bibliográficas, como nós tínhamos prometido, e também alguns links para os diagramas que apresentamos neste episódio. E é isso, Gonçalo, regressámos aqui à nossa série CSI. Como sabemos, isto é uma série que estava a precisar daqui de alguns episódios novos. Não é falta de ideias não nos faltam. Já há algum tempo nos focávamos. Sim, já há muito tempo que não queríamos, que não falávamos aqui nestas perguntas simples mas profundas sobre questões de ciência e quais as respostas para essas perguntas. E como nós sempre gostamos de fazer aqui, a resposta não é apenas científica, mas também é histórico-científica, para não perdermos a oportunidade de perceber como é que ao longo do tempo se lidaram com estes problemas, não é? Porque mais uma vez a ciência não apareceu feita na Idade Moderna. A ciência é uma empreitada de séculos, não é? E que envolveu muitas pessoas ao longo dos séculos e nem todos especialistas, não é, Gonçalo? Como tu disseste há bocado e bem. Exato. O contributo dos amadores, não é? Estes avanços e recusos ajudam-nos também a olhar com outros olhos para a ciência atual e a saber... E a ganhar humildade. Ganhar humildade, sim. A perceber que nós chegamos cá com muita dificuldade, humildade epistémica, duvidar sempre das certezas científicas que podemos ter e ter muito respeito pelos séculos e séculos. Sim, duvidar, mas com... Ou seja, eu não gosto muito da expressão duvidar. Ou seja, sim, eu percebo o que queres dizer. Eu percebo o que queres dizer. Sim. Pronto. Eu não sou um cético radical, não sou de todo. Não é duvidar nesse sentido. Eu não digo... Eu diria mais... Acho que explica melhor o que tu queres expressar se dissermos ter noção das limitações do método. É isso. Ter noção das limitações do método. Sim. Saber que não é perfeito. E dos pressupostos. Limitações. E dos pressupostos, não é? E ter sempre atenção aos pressupostos que são tidos em cada teoria e isso ajuda a compreender melhor a teoria e a perceber também em que é que ela está alicerçada. Sim. Mas pronto. Eu também queria dizer aqui mais uma coisa, também, para fazer justiça também aqui aos nossos amigos, ao Lewis e ao Barnes, autores deste livro que nós usamos, deste capítulo que nós usamos, que eles também salientam no texto deles que quando olhamos para uma teoria científica devemos analisar todas as consequências da teoria e não apenas as que nos convêm, ou seja, a teoria pode ser útil para responder a uma pergunta em concreto, mas depois a teoria só vai ser verdadeira se todas as conclusões ou consequências dessa teoria forem plausíveis também e adequadas ao que se observa. Não basta só ir buscar uma teoria para responder a uma pergunta concreta e o resto que se dane, não é? Não é? Convém perceber essa teoria. E realmente a teoria do Big Bang tem um grande poder explicativo, não é? Explica muitas coisas de forma bastante abrangente. Exato. Bom, e acho que ficamos por aqui. Agradecemos a todos os que tiveram paciência de nos ouvir até agora. Esperemos que tenham gostado. A quem adormeceu uma santa noite, a quem adormeceu a ouvir este episódio. Exato, ou tarde. Espera que não tenham adormecido ao volante. Uma cesta, se calhar. Esperemos que não. E pronto, e se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. E pronto. E obrigado, Bernardo, por este Obrigado, Gonçalo. E até à próxima. Até à próxima. Um abraço.
foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.